Boa tarde, amigos do Facebook. Novamente daremos continuidade à pesquisa da comprovação científica da reencarnação. E hoje a gente vai falar novamente das impressões digitais de Walter Stinson e das experiências que foram realizadas com esse espírito. No entanto, eu gostaria de fazer algumas considerações com respeito ao vídeo passado, algumas retificações com a entrevista anterior. Então eu falei que um dos pensadores, filósofos, que mais comungava com a ideia do fenômeno da reencarnação foi o Platão. Mas eu queria dizer mais alguma coisa sobre os filósofos gregos, né? Então, Platão foi discípulo de Sócrates. Então, estou complementando essa informação, porque no vídeo passado era para eu falar sobre isso aí e acabei não falando. Então, Platão, que foi discípulo de Sócrates, foi em 427 a 347 anos antes de Cristo. E Aristóteles foi discípulo de Platão. Então, Aristóteles também foi um pensador grego. Foi no ano 384 a 322 AC, antes de Cristo. E a outra consideração, retificação, eu havia comentado em 2000 anos e cometi um equívoco. Esses 2000 anos eu havia dito que essa crença sobre a vida após a morte e o ressurgimento da vida em outro corpo através do renascimento, que é a reencarnação, na verdade foi 12.000 anos, que é a época da pedra. Então eles já enterravam pessoas naquela época na posição fetal, achando que a pessoa voltaria a renascer num corpo novo. Então era isso que eu tinha que falar. E também uma palavra que eu usei, reiterar, no final lá, que eu quis dizer que os espíritos, o véu do esquecimento, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, e o livro dos Espíritos é importante porque às vezes o inimigo do passado, eu disse que ele deveria reiterar com a pessoa, a vítima, na vida presente. Então eu gostaria de trocar a palavra reiterar por reconciliar. Então eu estava dizendo, por exemplo, o pai, a mãe, os irmãos, de repente numa vida passada foram inimigos. E se nessa vida a pessoa descobre às vezes nessa vida as pessoas já não têm uma afinidade, não têm um bom relacionamento entre a família, e de repente descobre que no passado foi inimigo, então iria atrapalhar toda a reencarnação atual, presente, né? Então, trocando a palavra reiterar por reconciliar. Então, esse verbo aí é reiterar, não reiterar. Reiterar está errado na língua portuguesa. Mas outra consideração é a respeito que eu falei da pele. Então, eu tinha dito que a pele é formada de derme, epiderme e hipoderme. E eu cometi um erro. Na verdade, a primeira camada é a epiderme, depois a derme e depois a hipoderme, que é a camada mais profunda, subcutânea. Então, essas considerações que sobremaneira importante para a gente entender melhor essa exposição desse trabalho aí de pesquisa sobre a reencarnação. Na continuidade, eu gostaria de falar, eu critiquei muito também sobre as impressões digitais, que seria impossível na reencarnação uma impressão digital repetir novamente uns 40 pontos identificadores. Mas depois eu fiquei pensando e vendo outras informações, descobri que também houve, não só aquele caso lá de Recife,
do João Apolinário, que fazia aquele método comparativo entre as impressões digitais de pessoas vivas com pessoas mortas, mas também há documentos que informam essa semelhança na Europa e, sobretudo, durante a Segunda Guerra Mundial, onde um combatente norte-americano, ele morreu no teatro de operações, que seria isso em termos militares, seria um front, onde o soldado ele vai na linha de frente durante a guerra, na batalha, seria a batalha. Mas só que esse norte-americano, ele acabou, segundo ele, dormindo e acordou num corpo italiano. Então ele seria ítalo-americano. Então ele diz que ele não fala que ele morreu. Ele diz que ele dormiu e acordou num corpo italiano. Então eu gostaria de ler rapidamente essa história da Segunda Guerra Mundial, onde um amigo meu, ele é mineiro, aliás, ele era mineiro porque foi um dos maiores pesquisadores psicobiofísico da ciência espírita do Brasil, e esse cientista, que era parapsicólogo, era engenheiro e outros cursos, além dessas graduações universitárias, ele era de Belo Horizonte. E esse cientista, ele foi uma certa feita para Roma para fazer uma exposição de um outro mineiro, que é o Dr. Hernani Guimarães Andrade, natural de Araguari, do Triângulo Mineiro, o qual foi um grande amigo meu e foi uma das pessoas que me orientou no início sobre a reencarnação. Então, o Dr. Hernani e o Dr. Henrique Rodrigues foram os maiores pesquisadores espíritas do Brasil e até do mundo. Só que o Dr. Henrique Rodrigues foi apresentar uma tese do Dr. Hernani, do tensionador magnético, é um aparelho que o doutor, ambos mineiros, e ambos do Triângulo Mineiro. Vocês vejam que interessante, os maiores cientistas e médiums são de Minas Gerais, tanto que o Dr. Hernani, Dr. Henrique Rodrigues conviviam com Chico Xavier. Então teve um congresso em Roma e esse Dr. Henrique Rodrigues foi para Roma, mas não para falar das pesquisas dele, mas do outro cientista que era o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que tinha desenvolvido um aparelho com umas bobinas elétricas. E dentro de um campo magnético, onde essa bobina gerava um campo magnético, ele fez uma experiência com bactérias, para a proliferação de bactérias. E aí o Dr. Henrique foi para Roma. Então, só que depois que ele foi para Roma e fez a palestra dele, por sinal em italiano, que ele, Dr. Henrique Rodrigues falava italiano fluentemente, então ele mandou uma carta para mim sobre essa questão das similitudes das impressões digitais. Então ele escreveu o seguinte: Belo Horizonte, 11 de março de 2002, caro amigo Fiorini, saúde e paz. Aí vai algo para você. Foi durante esse congresso que foi aberto por mim e para onde levei a tese do Hernani sobre o tensionador espacial eletromagnético, que o caso da reencarnação surgiu. Então ele foi lá para falar de um assunto, só que lá outras pessoas, lá na Itália, procuraram para falar sobre um caso de reencarnação durante a Segunda Guerra Mundial. Então, continuando, ao final da minha palestra, feita em italiano, o professor Rancanelli mostrou para mim e para outros o caso do americano italiano, que em resumo é o seguinte: foi procurado por Giuliano Bononi para dizer que era americano. Ele dizia que durante um combate de 1939 até 1945, que foi a duração da Segunda Guerra Mundial, que ele dormiu e acordou numa casa italiana pequenina, onde recebeu um novo nome, mas que ele era Eduardo Smith, da cidade de Illinois, Estados Unidos. Deu os nomes dos atuais pais
e dos pais americanos. Rancanelli, que era católico e não acreditava em reencarnação, escreveu somente fichas, onde estavam os retratos dos dois e as impressões digitais. O italiano nasceu no sul da Itália, em Cosenza. Devido ao tempo de 1972 e à ausência de endereços, Rancanelli, que já deve ter desencarnado, é um caso como esse, onde poderiam testar. O encontro das duas famílias foi abandonado. Uma lástima. Contei na volta em palestras minhas esse caso. É tudo que sei. Um abraço do amigo Henrique. Bom, então, o Henrique Rodrigues, eu morava em Curitiba, telefonei para ele em Belo Horizonte e ele contou para mim que ele viu as fotos do italiano e do combatente norte-americano, que eram idênticas, era a mesma fotografia, e as impressões digitais também eram as mesmas impressões digitais. Então, há muitos relatos que comentam sobre essa hipótese da impressão digital. Eu, no entanto, até o momento eu não consegui encontrar nenhum ponto identificador e nenhuma linha de semelhança entre essas impressões digitais envolvidas nos casos da reencarnação. Bom, mas continuando o tema do primeiro vídeo, que é sobre as impressões digitais, então eu vou fazer mais esse vídeo, espero que hoje eu complete essas informações das impressões digitais dos espíritos. Mas ainda faltam algumas considerações para falar a respeito. Então, por que eu estou falando sobre impressões digitais? Porque na área da ciência do delito, que é uma ciência chamada da polícia científica, ciência forense, essa área que estuda as perícias, os locais de crimes. Então, existe nessa ciência, em todas as áreas, uma disciplina chamada identificação humana. Então, os peritos, eles estudam como identificar uma pessoa. Então, através da impressão digital, através do rosto, através da caligrafia, através do DNA, que é o método mais confiável da identificação humana. Então, tem essa disciplina. Eu usei essa mesma disciplina da ciência do delito, para quê? Para estudar a identificação dos espíritos. Então, vocês acham que é uma coisa impossível? Não é, porque o espírito, ele continua do mesmo jeito do outro lado, inclusive com as impressões digitais, que eu já apresentei inúmeras, centenas de provas com respeito às impressões digitais dos espíritos. Então, existe uma matéria que foi publicada na Revista Internacional de Espiritismo, que foi o acervo que eu utilizei desde 15 de fevereiro de 1925 até 2002, mais ou menos. Então, eu peguei todo esse acervo dessa revista, que é distribuída no mundo todo, e lá existe muito essas informações sobre a identidade do espírito. Então, gostaria de comentar algumas informações, como que os espíritos utilizam de informações para passarem para nós, para dizerem que são eles, né? Então, na página 45 do meu livro, eu escrevi sobre um cientista chamado Dr. Hans Gerloff, porque ele era alemão, e esse cientista também foi convidado para participar daquele círculo de cientistas lá da Inglaterra e dos Estados Unidos para pesquisarem as materializações da Katia King e de John King. John King era o pai da moça Katia King, muito famosa em vista daquele cientista físico-químico Sir William Crookes, inglês, né? Ganhou vários prêmios com respeito à descoberta científica do rádio catódico, que eu já falei, e outras descobertas. E esse alemão, ele foi convidado por um dos pastores, que fazia parte desse grupo também de cientistas, que através dessas sessões, os espíritos faziam questão de mostrar
as impressões digitais. Eles diziam, olha, nós estamos vivendo, então nós estamos aqui e vamos passar para vocês as nossas impressões digitais para vocês compararem com os nossos assentamentos em fichas, em documentos públicos, né? Ou no caso do Walter Stinson, aquela impressão digital que ficou impregnada no cabo da navalha. Então eu gostaria de falar um pouco desse cientista, porque ele participou junto com, inclusive com Arthur Conan Doyle, que é aquele médico, Dr. Crandall, médico, equipes de médico, e não sei dizer se a profissão dele era médico, mas ele era parapsicólogo, era chamado de doutor. Então esse Dr. Gerloff, ele estudou um médium chamado Nielsen, em Copenhague. E justamente esse médium, que eu mostrei para vocês, ele também tinha, ele conseguia se levitar, né, flutuar em público, na levitação, tinha essa mediunidade. E esse médium, ele materializava o espírito de John King, pai da Katia King. Materialização, para que a gente não possa esquecer, só que a Katia King era materializada através da Florence Cook, nas sessões de William Crook. Então esse John King e Katia King se manifestaram várias vezes em presença do Dr. Gerloff. O Dr. Gerloff eu vou mostrar a foto para vocês depois, que é esse cientista. Só que durante essas materializações, também surgiu entre o pai da Katia King, que era o John King, parece que na outra vida ele teria sido um pirata do Caribe, eu não me lembro bem, mas era uma personagem aí muito famosa, né? Então uma criança começou a saltitar na mesa onde estavam os equipamentos desse cientista. E a menina, muito brincalhona, era um espírito. O nome dela era Valborg. Então a menina, isso foi em 1956, perguntou para o cientista por que eles tinham aqueles aparelhos, estetoscópio, água com cal, né? E outra, termômetro. E o cientista Dr. Gerloff disse que era para fazer a identificação dos espíritos. Foram 200 espíritos que se materializaram. Então a menina, ela se deixou tirar uma parte do cabelo dela. Então vou ler aqui. Só que quem era o médium era o Nielsen. Nas sessões de Nielsen, a menina saltitava na mesa e perguntou sobre aparelhos, né? Então o Dr. Gerloff, ele disse que tinha um copo com água com cal, um canudo. Depois vou mostrar para vocês como que era feita a identificação dos batimentos cardíacos do espírito e para verificar também a respiração deles, e provando inclusive que era uma respiração normal. E a menina deixou ali um colar de pérolas, materializou um colar. Ela trouxe de outra dimensão. Vocês vejam que interessante. Porque aquele ambiente ali, ele está completamente fechado. Então esse colar, ele passou talvez, para nossa mente, entenderia assim, através da parede ou da porta fechada, e esse objeto ele consegue entrar no ambiente pela quarta dimensão. E também as gravações, ele gravou os espíritos e tal, e aí a menina deixou ele cortar um pedaço do cabelo, que eu vou mostrar para vocês. Ela deixou uma mecha de cabelo. Interessante, se esse cabelo tivesse o folículo, por exemplo, na área de polícia técnico-científica, forense, local de crime, o que faz um perito de homicídios? Então, eu sou formado em cenários de crimes através da Conecta 190 dos Estados Unidos. Então, por exemplo, se você tem um cadáver e você vai naquele local que chama cenário de crimes, que é a perinicroscopia,
que você vai ter que fazer? Você vai ter que isolar aquele local, porque ali você vai colher fibras, vai colher o cabelo, estão entendendo? Vai colher ali, se tiver, fazer a coleta do projétil, da arma de fogo, se for uma arma de fogo, se for uma arma branca, uma faca, um punhal, né, uma espada. Então, o perito tem que fazer esse levantamento. Então, se, por exemplo, esse cabelo, ao invés do cientista ter cortado o espírito, o cabelo da menina, mas se ele tivesse arrancado o cabelo com o folículo, hoje, com a tecnologia a partir de 1990 para cá, do DNA, seria possível nós identificarmos o DNA, né? O DNA e o perfil genético, a assinatura genética daquele espírito, se aquela identificação seria semelhante dele, né? Aí teríamos que verificar as células do cadáver, aí não tem como, né? Tem que ser o corpo do cadáver, ou então faríamos a comparação com a médium. Mas eu acredito que se fizesse o DNA, certamente seria os glóbulos brancos, que são os leucócitos, seria proveniente da médium, porque o glóbulo branco tem condições de fazer DNA, o glóbulo vermelho não, os eritrócitos não, porque é apenas oxigenação do sangue, ferro, mas o leucócito sim, porque já foi coletado o ectoplasma, as células da pele, que futuramente eu vou provar para vocês o fenômeno da ectoplasmia, que vem da pele humana. Eu só sei que é da pele humana, agora eu não posso falar sobre os animais, sobre minerais e vegetais, porque a minha experiência só foi feita com o ser humano. Então, quando o médium talvez forneça o ectoplasma e juntamente vai as células do epitélio, talvez haja uma reação no organismo do médium que junto vem os leucócitos, vem os glóbulos brancos. Então, por isso constou nos exames laboratoriais. Mas, continuando. Então, o Dr. Gerloff colocou o estetoscópio. Então, ele punha aquele aparelho no coração, no peito do espírito, para verificar as medidas do coração do espírito, que continua batendo. Você vê que interessante. Então, o espírito continua batendo o coração, continua respirando. E assim ele pesquisou 95 formas sólidas de espírito, num total de 200 aparições. Então, eu queria mostrar para vocês, aqui a minha caneta. Eu vou tirar aqui como fala aqui, a tinta, o tubo, e com canudo, né? Então, o que o Dr. Gerloff, que era um cientista, mas de forma simples, ele fazia? Ele pegava um copo, só que esse copo aqui, eu coloquei, tá com água e um pouquinho de sabão, para vocês perceberem. Então, o que o espírito fazia? Ele materializava a boca no tubo. Então, vocês querem ver? Então, quando o espírito começava a soprar, começava a surgir as bolhas. E eles faziam as experiências de forma muito simples no século passado, provando que o espírito, ele respirava, tinha pulmão e continuava emitindo, no caso, gás carbônico. Aspirava o oxigênio e emitia o gás carbônico. Então, esse cientista, ele foi fazendo os estudos dele dessa forma. Eu achei muito interessante e deveria constar no meu vídeo aí. E vocês que têm interesse nesses estudos, né, dessa área científica da doutrina espírita, que são poucos que se aventuram em falar nesse assunto, porque é difícil. Quem que vai conhecer com profundidade todas as áreas de medicina, de química, de física, matemática, genética, biologia? Difícil. Citologia. Então, o pessoal na área espírita comenta mais a parte filosófica, né? Mais fácil.
a parte religiosa, pega o evangelho, mas a área científica é difícil, é muito difícil. Você tem que conhecer conhecimento de toda a ciência e mais metapsíquica. Bom, então, outro caso interessante que ocorreu com caixeiro viajante. Antigamente, caixeiro viajante é hoje o que a gente chama de representante de vendas. Então, esse viajante era um representante, eu não sei do que ele vendia. Ele estava numa manhã e ele viu uma irmã dele. A irmã já havia falecido há 9 anos. E ele viu a irmã apareceu para ele. Então, quando ele contou esse fato para sua mãe, ela não deu muita atenção, a mãe não deu muita importância, não acreditou muito no filho. Porém, quando ele falou, deu uma arranhadura, uma cicatriz no rosto da defunta, né, que apareceu, aquele fantasma. Não, é um espírito, é um fantasma. A mãe dele desmaiou. Então, quando ele falou que a irmã tinha uma cicatriz e a mãe soube desse detalhe, essa mãe desfaleceu. E após voltar a si, a mãe do viajante disse o seguinte, que aquela arranhadora foi durante ao fato de colocar a filha, a moça, dentro do caixão e acabou machucando o rosto dela lá na hora de colocá-la dentro do caixão para sepultura. Mas foi sem querer que ela fez essa cicatriz. E que após ela passou para disfarçar, né, o ferimento, embora ela já estivesse morta. Você veja que interessante, né? Então, normalmente isso ocorre na reencarnação, adiantando, com a pessoa não depois que ela morreu, porque a célula tem uma memória, ela grava antes da morte, e ela vai trazer isso consigo por outras vezes. Nós vamos fazer um estudo aí que vai revolucionar a ciência da área médica, biologia, porque é um estudo muito à frente do nosso tempo, está uns 100, 200, 500 anos à nossa frente. Eu vou falar isso aí devagarinho, se vocês tiverem paciência, vocês vão entender todo esse processo de medicina, de biologia, de genética, e perceberão que a ciência espírita está milhares de anos à nossa frente da nossa medicina, da nossa ciência. Então a mãe, para disfarçar aquela cicatriz, ela colocou um pó, né? Esses pós facial, não sei como é que chama, que a mulher usa para fazer maquiagem ou maquilagem, as duas palavras estão corretas, mas se usa mais maquiagem, né? De modo que ninguém no mundo pudesse, quer dizer, ela fez essa particularidade, de modo que no mundo ninguém estava a par desse segredo. Então, esse espírito, quando ele quer, ele vem e faz questão de se mostrar dessa maneira, ou através da impressão digital, ou através de uma cicatriz, ou através da marca de nascença, ou através de uma mancha, ou através da marca do projétil, do tiro, né, do assassino que tirou a vida da pessoa. E aproveitando que eu estou falando disso, então, por exemplo, se o espírito ele acaba sendo vítima de uma situação dessa de assassinato, por exemplo, como eu falei para você, a marca vem porque o indivíduo deu um tiro no corpo dele, né? Então, há inúmeras pesquisas dos norte-americanos, inclusive do Dr. Ian Stevenson, mais de 3.000 casos com respeito às marcas e sinais de nascença e nascimento. Então eu gostaria de aproveitar para falar justamente que durante o decorrer dessa pesquisa que eu vinha fazendo, então eu encontrei casos
não do espírito, mas já desse espírito reencarnado, de pessoas que não tinham os dedos, né? Então nascem sem os dedos. Por quê? Isso, diante da ciência chama ectrodactilia. Ectrodactilia. Então, é uma situação, uma síndrome, onde as pessoas nascem com essas deformidades, deformações físicas. Só que nós verificamos, observando os relatos de inúmeras pessoas, isso aí, inclusive, um dos primeiros pesquisadores foi o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que apresentou casos lá do Oriente, onde aqueles criminosos cometiam, por exemplo, furto, roubo. Então, o que eles fazem lá naquela região? Eles cortam os dedos ou as mãos. Só que essas vítimas, depois que morriam e reencarnavam, vinham sem as mãos ou os dedos. Então, o Dr. Hernani davam detalhes que na vida passada tinha sido um ladrão, tinha sido um assassino. E outros casos também ocorreram na Índia, que eu vou contar a história para vocês, que é muito interessante. Então, só que a nossa ciência estuda isso aí como esse fenômeno de ectrodactilia. Então, aconteceu um fato, que a pessoa que foi vítima de um criminoso, essa pessoa que foi vítima, ela ia testemunhar num tribunal contra um indivíduo. Só que durante o percurso que essa pessoa estava indo para o tribunal para falar contra uma outra pessoa, aquele indivíduo, com medo que fosse condenado, o que ele fez? Ele, durante o percurso lá na Índia, ele cercou a testemunha e o matou, assassinou, né? Inclusive ferindo completamente, quebrando a parte torácica, o tórax e as costelas, e depois ele amputou os dedos desse que seria a testemunha, para que a polícia não identificasse essa vítima através das impressões digitais. Então, só que essa vítima, imediatamente, em um tempo exíguo, curto, reencarnou, veio sem os dedos e inclusive com os defeitos nas costelas. Então, essa pessoa, na infância, ela se lembrou, inclusive dando o nome de quem era o assassino dela, mas resolveram abafar o caso.